pais separados, guarda compartilhada, de comportamentos dos nossos filhos quando interagem com as situações que vêm desse tipo de convivência. Então vamos lá, se você é separado, se você tem uma guarda compartilhada, ou se não é compartilhada, mas você é uma pessoa presente na vida dos seus filhos, principalmente se eles tiverem até 8, 9 anos de idade, você tem que estar muito atento a algumas coisas. Para a criança, para nós, para aquilo que a gente acostumou como normal e natural, filho é com a mãe. Hoje, os pais fazem parte do processo com as mesmas responsabilidades e isso tudo é muito novo, né? Para nós, para nossa sociedade. São muitas coisas, muitas crenças que nós tivemos e que hoje na prática a gente vê que não procedem, né? Existem coisas que são saudáveis, outras não, tóxicas, outras não. Depende muito do amadurecimento dos pais, da maneira como eles vão conduzir essa separação e esse compartilhamento de guarda. Porque no meio disso tudo tem uma criança que vai estar vendo tudo com a ótica da criança. Ela vai sentir de acordo com os elementos que ela tem com 3, 4 anos de idade, né? Então é muito importante a maneira como os pais vão administrar isso de modo que os seus filhos não sofram as consequências, né, de coisas que são do pai e da mãe que não pertencem a eles. Então tem muitas situações práticas. A criança, ela é a extensão dos pais. Às vezes está tudo bem, você pega seu filho, você vai, você fica com ele, você participa e chega num determinado momento, ele não quer mais ir. Aí você pensa, o que eu fiz, como é que foi, o que aconteceu? Por que essa criança, você sabe que ela tem amor, mas por que ela não quis ir? Porque ela passou a, entre aspas, rejeitar, porque não é ela que está. Para ela, a figura tem um significado sim, e ela, como criança, na sua pureza, ela registra isso. Mas então, por que ela não quer ir? São extensões. Quando acontece isso, muito provavelmente, 90,9%, a mãe ou o pai não quer. Entrega, porque tem que entregar, mas eles não querem. Então eles vibram, eles entregam contrariados. Às vezes os avós, quando tem muita influência sobre a criança ou sobre a mãe da criança. Então se cria uma energia onde indiretamente, de uma forma subliminar, a criança capta. Não quero no meu pai, por quê? Eu não quero ir na minha mãe, ela sente a rejeição dos adultos. E aí, como ela ainda está numa idade que ela não tem tudo definido na mente dela, na inteligência dela, para poder discernir, ela acaba assimilando o pensamento e o sentimento da maioria das pessoas que estão onde ela está. Então, quando essa mãe chega para buscar um filho, ele chora, berra, não quer, ou o pai, enfim, tem uma razão. Não se sintam rejeitados, porque não é isso, mas é o que geralmente acontece. A criança está interagindo com o meio aonde ela vive. Por ela, você já sabe como é que estão as coisas em casa, né? Então, nessa hora, cabe a você ter atitude, ter paciência, ser extremamente amadurecido e paciente. É ficar 50 minutos lá conversando e explicando, né? De modo que essa criança venha para você. Quando ela estiver com você, aí é que é o grande lance. Se você está vivendo uma situação, você tem que estar muito atento. O tempo que você conseguir com essa criança vale ouro para você. Porque você vai ter que neutralizar aquilo que ela sente no dia a dia em casa onde ela mora. Então daí o seu comportamento vai ser o que vai definir se você vai conseguir resgatar isso para você de uma forma que permaneça e que não oscile mais, ou você vai deixar e fica e pronto, e fica por isso mesmo. É lindo isso, mas né, cada um tem a sua responsabilidade e sabe que tem meios para lidar. Agora, no nosso próximo, eu vou dar algumas sugestões práticas, porque criança, gente, eles percebem as coisas no ar, coisa que você nem imaginou, eles viram e entenderam com a idade deles. Detalhes, o lúdico, tudo isso são fatores importantes para que você, junto com o seu filho, não ao lado dele, possa resgatar essa relação, fortalecer e vocês possam ter uma convivência harmônica ad eterno, né? De modo que nada interfira. Às vezes a mãe ou o pai falam mal do outro pro filho, a criança está numa época de formação, então isso faz mal, né? Mas a pessoa se sente bem, falando, seu pai, para tua mãe, para não sei o quê. E ferra a coitadinha da criança que está ali, né? Dependendo dos pais para isso. Então, tudo isso é importante, tudo isso são detalhes que vão fazer o seu filho te admirar, gostar de você e querer estar perto.
E aí, quando não for para vir, ele vai bater o pé porque ele vai querer vir sim. Tá bom? Então vamos lá, dicas. Então vamos às dicas. Todas essas dicas, gente, são coisas práticas, tá? Coisas que a gente vai vendo, histórias que você vai ouvindo. Então vamos lá. Você vai pegar a sua filha ou seu filho e já começa que a criança não quer vir. Chora, aí você já fica bravo e tal, mas enfim, você vai se armar da maior paciência do mundo. Se tiver um amiguinho, um coleguinha, alguém que a criança goste e que seja uma pessoa compatível, leva junto. Procure despertar o interesse dela para vir, já que ela não está tendo, entre aspas, então procure despertar. Seja muito paciente, senta, conversa, explica, fica ali um tempo para a criança ir se libertando do ranço gerado pelo sistema no qual ela, querendo ou não, faz parte, né? Então, quando você tem essa paciência de ficar ali, né, como eu já fiquei 50 minutos, a criança vai cedendo, porque aí a sua energia, o seu amor, o seu carinho vai emanando, vai imantando. Aí toda aquela resistência gerada pelo externo começa a ceder. Aí no fim a criança acaba se acalmando, ficando bem e vem numa boa, tá? Então nessa hora, chama teu anjo da guarda, chama o anjo da guarda da criança, pede para Maria passar na frente, enfim. Acione a sua fé, acredite mesmo, sabe, nesse poder que o seu amor pelo seu filho tem. E fica lá, meu filho, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, espera acalmar, conversa mais um pouco, chora de novo, até você perceber que o coraçãozinho dela acalmou, tá? Então, primeira coisa, tenha paciência e faça disso um projeto. É assim, vou fazer, acabou. Não tem e se, é isso, né? Passo 2, quando você chega na sua casa, hoje não tem possível. Aquele xarope do coração da bananeira, aquilo é bom, hein, gente? Nossa! Aí, Rafael. Bom, enfim, quando chega em casa, é muito importante você perceber como é que é a sua conduta quando o seu filho tá lá. Porque, conforme eu já disse, ele vai ver com a visão dele de 4, 5, 6 anos, sei lá, 7, 8, mas vai estar somado a isso aquilo que ele ouviu em casa da mamãe, do papai, da vovó, da vovó, da titia, sei lá de quem, né? E se por um acaso as pessoas não forem as pessoas que falem os melhores olhos para te ver, com certeza, né, a criança vai trazer uma série de coisas que não é dela, mas é de quem ela está lá, repetindo. Bom, aí quando o seu filho está em casa, ele chega, tem aquela coisa que ele gosta de comer, não precisa falar, ó fulano, fiz isso, ó fulano, não, tá ali. A criança vai olhar, eu gosto de bolo de cenoura, na casa do meu pai tem. Então são coisas que você vai passando subliminarmente, porque criança funciona assim, gente, não adianta de outro jeito porque não rola. Queria assistir tal coisa, meu pai tá com filme, minha mãe tá com filme, daquilo ali. Gosto de fazer tal coisa, minha mãe me convida, vamos fazer. Junto, e detalhe, é fazer junto, não é sentar ali do lado e deixar aquele monte de brinquedo da criança brincando e você ali. No celular então, nem pensar, né? O momento tem que ter qualidade, porque senão não adianta. Fica tudo superficial, chega uma hora, acaba, né? Então senta no chão com seu filho, brinca de massinha, pai ou mãe, não interessa, deixa pentear o cabelo, deixa passar batom, deixa passar esmalte, deita, rola, brinca, chuta a bola, minha neta joga futebol e brinca de boneca, e vamos lá, entendeu? É isso que ela gosta, é você estar junto com a criança, fazer junto com ela, mas quando eu digo junto, esse é o grande lance. Você tem que estar envolvido. Não adianta você ir lá brincar pensando na morte da bezerra, sei lá no que, e brincando. Não adianta, fica sentadinho lá que é melhor, tá? É menos mal, porque a criança sente. Então, se você vai brincar com seu filho e sua filha, em especial nessas situações, quando eles estão mais carentes, mais precisando de referência, brinque mesmo. Desliga o celular, se envolva, entendeu? Seja a criança junto com ele. Porque aí existe uma cura da sua criança e da do seu filho. Você não está fazendo só por ele, você está fazendo por você. Então, o grande lance é brinque, se envolva, se suje, entendeu? Porque aí você vai conseguir. Tenha coisas que eles gostam, tenham coisas que despertem o interesse deles, faça junto, de modo que a hora que você for pegar seu filho e sua filha, não importa o que lá dentro foi falado, o que foi tentado, ele já sentiu você junto dele. E se ele está resistindo tanto, é porque faltou da sua parte mais paciência, mais insistência e alguma coisa na qualidade dos momentos que você vivenciou com o seu filho. Eu sinto dizer isso, mas aqui nós estamos para colocar as coisas de uma forma bem clara, de
de modo que a pessoa possa perceber, porque todo mundo quer o bem do filho, mas às vezes nós somos humanos, gente, hello, a gente também tem preocupações, tem dia que a sua cabeça não tá, né? Tem esse outro lado também a se considerar, mas o momento do seu filho é você envolvido totalmente com ele, sem externo, você e ele, numa coisa de conhecimento mútuo, de cura mútua, de acolhimento mútuo, ok? Quem precisar de mais detalhes ou mais informações, nós vamos continuar, aguardo e eu tô junto, gente. Criança é criança, tenho meu apoio amplo, total e restrito. Eu brigo por criança, eu sou inconveniente por causa de criança, porque eu sinto isso, entendeu? É agora que tem que fazer por esse povo e eles precisam da gente agora. Nós estamos com um projeto em São Paulo, Casa do Consolador, Criança Índigo, Criança Cristal, Crianças Maravilhosas. Está sendo maravilhoso, Bairro da Saúde, Casa do Consolador. Se vocês estiverem, nós vamos estar divulgando e parece que nós vamos fazer transmissões ao vivo. Eu acho que é muito interessante, né? Todo mundo assistir, para a gente poder fazer dos nossos filhos cidadãos íntegros, sérios, né? De atitude, pessoas firmes, de moral intensa, espiritual, psicológica, todas. E nós podemos. E agora essa responsabilidade é nossa, certo? Vamos aí então. Vamos, tia? Namastê.